Quantas pessoas ao redor do planeta, desde a caída de Adão e Eva, os primeiros profetas que Deus enviou para anunciar o pecado do povo de Deus, para que o povo se arrependesse, que o povo buscasse novos caminhos, que Deus temesse, que aquelas pessoas temessem a Deus e buscassem de todo o coração, de toda a vossa alma? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista. Minha mãe, meu pai, meus pais me colocaram em colégios adventistas porque eles queriam um futuro melhor para mim. E com o passar do tempo eu acabei me desviando lá do NASP, Engenheiro Coelho, me distanciei do colégio, me distanciei da igreja e fiquei por longos 17 anos fora da igreja, longe dos caminhos de Deus. Mas Deus sempre tem buscado honrar aqueles que os honram. Essa é a grande realidade. Quando eu terminei teologia, que eu voltei para o Brasil, decidi fazer a obra de Deus voluntariamente, como pastor voluntário, por onde quer que passasse, pregar o evangelho eterno de Deus, conversar com as pessoas, visitar as pessoas, falar do amor de Deus para com elas, para que elas também tenham esse mesmo amor para com Deus e para com todas as pessoas, para que um dia elas também possam herdar as mansões celestiais. Mas a Bíblia nos diz, em algumas partes da Bíblia, que constantemente nós somos provados. Eu tenho um versículo aqui que eu quero ler para vocês, que é 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 31, que nos diz: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que ele estava no coração. Essas escrituras aqui, essa Bíblia está dizendo Deus desamparou. Outras escrituras, outras traduções dizem que Deus se afastou um pouco, porque constantemente nós somos tentados. Me lembro quando vim para Lucas do Rio Verde, depois de conhecer a cidade, fiquei aqui por 2 semanas em Lucas do Rio Verde, fui convidado para ser orador de um campuri interno lá em Primavera do Leste, Mato Grosso, ali, à beira do Rio da Morte. Foi um prazer, foi o primeiro campuri como pastor voluntário, campuri interno que eu estava ali. Me lembro que no domingo pela manhã me despedi de todo o acampamento, fizemos oração e eu sairia de Primavera do Leste passando por Cuiabá e me dirigiria sentido Rolim de Moura, Rondônia. Muitas das vezes nós não sabemos, na realidade nós não sabemos o futuro, que o futuro somente a Deus pertence. Nessa viagem, antes de chegar ali na cidade do Mato Grosso, uma das cidades do Mato Grosso muito conhecida ali, que é a Chapada dos Guimarães. 10 quilômetros antes existe ali o Mirante. E eu tive um problema com a minha caminhoneta. Entrei em desespero, orei a Deus e entreguei nas mãos de Deus. Tive um prejuízo de 14.600. Tive que trocar inclusive o bloco do motor da minha caminhoneta. Há pouco tempo atrás, há um mês atrás, eu estive em Rolim de Moura, Rondônia. E havia feito um sermão no domingo pela noite na igreja do Estil, ali em Rolim de Moura, um dos bairros de Rolim de Moura, Rondônia. Quando regressei à minha casa, cortei, editei um pedaço do vídeo e coloquei no canal que eu tenho no YouTube, palestrante teólogo Marcos Procópio. Então já era aproximadamente 00:30, deixei o telefone carregando em cima da minha cama, conectado ali, enquanto o vídeo por completo estaria no canal. Deixei o tablet carregando embaixo, o tablet das quais eu usava para fazer os sermões, inclusive usava em algumas campanhas evangelísticas, palestras motivacionais, das quais eu também tenho feito em empresas. Quando eu despertei na segunda pela manhã, haviam me roubado meu celular com o carregador, o tablet com o carregador. Eu fiquei triste, porque era tudo que eu tinha naquele momento, o celular para falar, para a gente usar as redes sociais. Eu gravava os vídeos, gravava também ali as palestras motivacionais das quais eu fazia, da qual eu estou fazendo nesse momento também, para que eu pudesse colocar parte desses sermões, parte das campanhas evangelísticas ou até mesmo parte das palestras motivacionais. Eu colocasse no meu canal, que se chama Palestrante Teólogo Marcos Procópio. E fiquei triste, cheguei a comentar com a mãe e falei assim: o inimigo tem trabalhado forte em nossas vidas. E eu fiquei até chateado. Falei, por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida? E hoje aqui, lendo esse versículo em especial, 2 de Crônicas 32, versículo 31, nos diz que: Contudo, quanto os embaixadores dos principais de Babilônia lhes foram enviados para se intercederem, para se informarem do prodígio que se dera naquele tempo, naquela terra, ao rei Ezequias.
era um rei de Israel. Deus o desamparou. Deus se afastou por um instante, aqui está dizendo, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que ele estava no coração. Quando os mais altos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós. Neste momento aqui, o rei Ezequias, Deus havia feito um milagre na vida dele, havia dado a ele 15 anos mais de vida. Ele estava enfermo, e essa enfermidade era para a morte. Todo o povo de Israel sabia, inclusive os povos pagãos. Por isso aqui nos diz que embaixadores dos principais de Babilônia foram até Jerusalém, foram até o povo de Israel para saber o que havia acontecido, que milagre havia feito. Deus o desamparou um pouco para saber o que o rei Ezequias faria naquele momento. E a Bíblia nos fala que o rei Ezequias falou de tudo, do poder bélico, da riqueza, de tudo que ele havia ali em meio ao povo de Israel. O rei Ezequias só esqueceu de falar que o Deus do céu havia feito um milagre na vida dele. Ele perdeu a oportunidade de dar testemunho, sendo ele um rei de Israel, ungido de Deus. E muitas das vezes nós somos também provados por Deus. Assim como nos diz também o livro de Jó, 23, versículo 10. Assim como nos diz também o capítulo 1 do livro de Tiago. Portanto, meu irmão, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que seja feita sempre para a honra e a glória do nosso Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Não perca a oportunidade de ser luz em meio à escuridão. Não perca a oportunidade de levar a mensagem aos corações das pessoas das quais ainda não conhecem a Deus, para que cada uma delas possam ter esperança, para que cada uma delas possa ter a oportunidade de decidir qual caminho queiram seguir. E Deus o recompensará. Nos colocamos sempre nas mãos de Deus, pedindo sempre que Deus nos abençoe, nos guie por onde quer que vamos, para que um dia todos nós podamos herdar as mansões celestiais. Que Deus o abençoe.